Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Coelho, aqui com a aula 27, né? A nossa aula especial sobre a Semana do Conhecimento, né? E a gente dá continuidade naquilo que a gente vem trabalhando também, que a gente vai falar um pouquinho de cinema e de quadrinhos hoje, né? Então vamos lá os objetivos da aula de hoje. Antes de tudo, não esqueçam de fazer as atividades do Classroom, de desenvolver, tirar suas dúvidas, participar dos meets com seus professores, né? E mandar sempre as mensagens com as atividades e não esqueça também de preencher as atividades obrigatórias que valem como presença, tá pessoal? Então vamos lá, quais são os objetivos da aula de hoje? Semana do Conhecimento, iremos ver uma terceira parte do cinema. Então a gente viu a história do cinema, a gente viu o desenvolvimento do cinema na parte 2, que a gente trabalhou bastante com vocês, né? Que a gente falou do cinema impressionista, expressionista, né? Surrealista, né? E agora a gente vai falar a influência dos quadrinhos no cinema, né? Então, assim, dos quadrinhos adaptados para o cinema e que hoje são inúmeras produções, que hoje é uma febre, né? A gente já vai falar esse nome várias vezes, febre. Tá? Então vamos lá. Antes disso, pessoal, como é a Semana do Conhecimento, a gente sabe que a gente tem muitas entrevistas, muitas atividades desenvolvendo dentro da Gibteca, né? Então, as histórias quadrinhos com relação com o cinema, vamos para um dos locais mais importantes sobre os quadrinhos do Paraná, que é a Gibteca, tá? Então a gente eu vou dar uma pausa para vocês assistirem, a gente já retorna enquanto vocês assistem ao nosso recadinho lá da Gibteca, tá bom? Vamos lá? A Gibteca é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né, que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos, existe o estilo norte-americano, dos comics, as graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista, ou seja, você desenha uma figura humana a partir de 9 vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim, você traça 8 espaços, né, com 9 linhas, todos eles com a mesma distância, e dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho, né? Esse esquema ele representa 8 vezes o tamanho da cabeça, ou seja, no espaço número 1, a gente faz um formato oval que representa a cabeça, né? Você pega 2 vezes a largura dessa cabeça e com 2 vezes a largura da cabeça você traça um ombro aqui no espaço número 2. 1, 2, né? No espaço número 4, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né, eu expliquei que a gente faz o ombro com 2 vezes a largura da cabeça, e depois, no espaço número 4, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a Loira Fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter o mesmo tamanho do ombro, é o tamanho do quadril. Aqui, no espaço número 4. Daí a gente puxa os braços, né? A mão ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim, a perna ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo, na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número 8, aqui e aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando, né, os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né, a gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, 2 outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho é a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página
né, dentro de a diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe, e eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem, que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. Pessoal, aqui de volta, né? Espero que vocês tenham entendido bem até a construção, principalmente essa última etapa que ele fala de closes, de aproximação, detalhe, de ângulos, porque a gente usa muito e no final da aula, quando a gente fala de storyboard, que a gente falou um pouquinho na aula passada, né, a gente vai ver a importância disso no nosso desenvolvimento da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Continuando, história. As histórias em quadrinhos e o cinema são linguagens que surgem praticamente juntas no final do século XIX. Tal data nos remete à Revolução Industrial, que propiciou os avanços necessários para o surgimento. Então, pessoal, como é que funciona? Lembra lá dos irmãos Lumière? Então, lá também começou a andar junto. A gente sabe que o cinema é considerado a sétima arte, mas que a gente tem as histórias quadrinhos, que é considerada a nona arte, né? Então, a gente vai fazer a ligação de uma com o outro na aula de hoje, tá? Então, devido ao surgimento contemporâneo dos quadrinhos e do cinema, as características de cada um se entrelaçaram. Entre elas, podemos citar a iluminação, o enquadramento, a profundidade de campo, as elipses e entre outras, né? Que a gente já viu até no vídeo que veio lá da Gibiteca, né? Adaptações dos HQs, que são as histórias em quadrinhos, né? A gente vai aqui meio que abreviar, né? Para o cinema tornaram-se praticamente um subgênero de hollywoodiano, tá? Que é lá dos Estados Unidos, onde tem os cinemas, por aí vai. De um tempo para cá, mais propriamente dizendo, desde o início do novo milênio. Semelhança entre a sétima e a nona arte vão muito além do fato de ambas associarem texto à imagem. Tá? Então, é por isso essa ligação. Aí a gente vai lembrar de novo aquilo que eu falei dos irmãos Lumière, que além de ser comumente atribuído aos irmãos Lumière a invenção no cinema, né, fizeram a primeira adaptação cinematográfica de quadrinhos. O curta-metragem O Regador Regado, de 1895, é baseado na história em quadrinhos La Rousseau, de 1887, de autoria do francês Christophe. Né? Então, já aqui eu vou mostrar para vocês como é que funcionava a história de quadrinho. Ele fez a adaptação já para o cinema. Então, a gente já tem lá atrás, logo nos primórdios do cinema, essa parte de adaptação. Então, aqui está um trecho, pessoal. É uma imagem, uma foto de uma imagem antiga, né, do La Rousseau, né? E aqui a mesma cena do regador aqui que a gente vê, tá? Que é a cena que está no filme. Não vou passar o filme para vocês, porque a gente não tem muito tempo para ficar passando os filmes, tá? Mas tem no YouTube, assistam, tem integralmente ele lá. Adaptações das histórias em quadrinhos. Algumas das primeiras adaptações das histórias em quadrinhos de heróis para o cinema foram produzidas e lançadas na década de 30. Tá? Que é o Flash Gordon e o Dick Tracy, que é os grandes personagens. Ele começa a ter os personagens, né, os caricatos de super-heróis, né, de heróis ali da história, né? Então, na verdade, o Dick Tracy, que eram narrativas seriadas. O Dick Tracy era um detetive que pesquisava tudo, né? E o Flash Gordon já começa também a partir dessa linha e quase indo se tornando um super-herói que a gente vai ter depois. Então, o pioneiro dos heróis a possuir superpoderes é ele, Superman, né? O seu primeiro longa-metragem foi lançado 2 décadas mais tarde, 1950. Mas a gente não pode esquecer que já ali em 1946, 47, 48, já tinha o seriado do Superman, tá? Então aqui o Dick Tracy das revistinhas, a ideia do detetive, né, pessoal? Aí já indo para as telas da televisão, e a interpretação aqui também, né, do ator representando Dick Tracy. Flash Gordon, a mesma coisa, ele tinha característica o cinturão dele, também capturado de uma tela de cinema, e aqui ele já lutando com armas especiais, por aí vai. E a gente chega, né, no primeiro Superman, que é o Kirk Allen, né, foi considerado o primeiro Superman, que ele já começa lá na série, aí que já era da Action Comics, para vocês verem lá da onde surgiu a ideia para se transformar e trazer para as telas, né, pessoal? Então, assim, por que o Superman? Agora eu vou detalhar um pouquinho.
é um dos personagens que durou mais tempo, aí, que a gente tem que estar mais tempo com várias interpretações. Né? Tem outros personagens que já passaram diversas, mas um dos personagens das histórias e quadrinhos que foi para o cinema, que passaram, né, com a interpretação de diversos atores, foi o Superman. Né? Então a gente teve o Kirk Allen, o segundo foi o George Reeves, né, de 1951 a 1958, que já foi no seriado também. O Bob Holliday, que em 66 fez um musical do Superman, tá? E o mais famoso, para mim, eu acho que para todo mundo, que é o Christopher Reeve, né? Que aí na série que foi famosa, cinematográfica, começou em 1978, o que é o Superman 1, Superman 2, o 3 e o 4 em 80, 83 e 84, que aí, né, trouxe a ideia e a figura do homem, né, forte, o homem de aço, o cara que segurava, que tinha medo da Kryptonita, tinha lá o Lex Luthor, por aí vai. Aí o quinto, né, que é o John Hames, que foi da série, 1988, o Gerard Christopher, que foi na série de 89 a 92, tá? Vou mostrar um pouquinho o filme para vocês, depois a gente termina a falar dos outros, tá, pessoal? Só para você ver um clipe, o trailer do filme do Superman 1, tá? De 1978. E eu adorava isso. Aqui, ó, legal, né? Eu sou apaixonado por Superman. Pessoal, então assim, o sétimo Superman da série foi o Dan Kent, né? Ele foi de uma série, também na época que eu era jovem, tudo, a gente via muito na televisão do Superman, que é este aqui, tá? Depois tem o Tom Welling, né? Que foi de uma série do Smallville, né? De 2001 a 2011. O Brandon Holt, que foi do Superman Returns, em 2006, não fez tanto sucesso assim. Aí o Taylor Hoechlin, né, em 2012 da série, e o Henry Cavill, que é o que a gente conhece hoje, que a gente vê muitos episódios da DC, né, dos sucessos agora que a gente tem dos quadrinhos no cinema, né, que é o que vocês conhecem da idade de vocês. Então vamos lá, continuando. Chegamos no Batman, agora nós vamos retornar lá para os anos 60. Tá? Então, Batman também conhecido como Batman e Robin lá naquela época, eram personagens mais caricatos, né? Que eles tinham a tendência de puxar um pouco mais para o humor naquela época. É uma série de televisão americana, exibida entre 66 e 68, tendo a todos 60 histórias, sendo cada uma dividida em duas partes, que totalizou 120 episódios. Pessoal, bacana disso aí é que o Robin, tudo ele falava, santa coisa, Batman, o que faremos agora? Então é bem humorado e eu vou mostrar um trechinho para vocês que vocês vão se divertir só com um pouquinho que a gente vê. E o detalhe, pessoal, é que o nosso Batman, né, que é o Bruce Wayne, que era vivido pelo Adam West, olha aqui a fotinho, dá para ver que ele não tinha um corpo tão esbelto assim para o Batman que a gente conhece hoje, né? Visivelmente fora de forma o papel, e a fantasia deixava evidente tal forma dele. Olha que maravilha, quase igual a minha, posso ser o Batman. Tá? O papel do Robin era do Burt Ward, né, pessoal? Então é bem bacana para vocês verem, tem um monte no YouTube para assistir, eu vou passar só um trechinho para vocês. Fiquem de olho. O míssil maluco escreveu 2 enigmas antes de explodir. O que é que sobe branco e desce amarelo e branco? Um ovo? Como se dividem 17 maçãs entre 16 pessoas?
Fazendo molho de maçã. Maçãs, molho de maçãs, unidade em mistura suave e um ovo. Perfeito recipiente da natureza. O recipiente de nossas esperanças futuras. A unidade num recipiente de esperança? A Organização do Mundo Unido? Exato, Robin. E há uma reunião especial do Conselho de Segurança hoje. Se é o que eu estou pensando... Uau! Tomemos um táxi. Não, Robin. Não a esta hora do dia. Felizmente estamos em ótima forma. É mais rápido irmos correndo. Vamos. Estamos aqui de volta, pessoal. Viram o Batman divertidíssimo, né? Então, pessoal, aí a gente começa a briga da Marvel com a DC, né, pessoal? E a história da história quadrinho no cinema. Então, a gente tem alguns personagens que vocês já conhecem, sabem muito bem, então vamos falar um pouquinho deles. Marvel vs DC, ambas surgiram na década de 30, conhecida como a Era de Ouro dos Quadrinhos, que foi a década de 30, né? Com a criação dos personagens como Batman, Superman, a Mulher Maravilha, a DC, e a Marvel trouxe à vida Capitão América e o Homem-Aranha também, que é muito conhecido, né? O Stan Lee, o xodó do Stan Lee era o Homem-Aranha, né? Então, pessoal, a gente vai ver que é uma briga sadia e muito boa para o nosso lado, né? Que curte dos dois um pouquinho, né? Eu, na verdade, eu curto dos dois um muito. Então lá, pancadaria, isso aí era um quadrinho da época lá, tá? Das duas, né? Por dentro do conflito épico da Marvel versus DC. Então vamos lá. Atualmente, 25% das maiores bilheterias do mundo são formadas por filmes de super-heróis das duas gigantes, tá? O penúltimo filme, dos Vingadores da Guerra Infinita, lançado em 2018, teve a quarta maior bilheteria, com 2,050 praticamente bilhões de dólares no mundo, tá, pessoal? Aí a gente volta um pouquinho, por quê? Porque a partir dos anos 2000, quando a gente vai falar daqui a pouco, tá, tem você vê, a maioria das bilheterias são voltadas para esse filme de super-herói. Mas se a gente voltar lá no Tim Burton, nos anos 80, a gente teve o Superman, que acabou aquilo lá, e aí começa a ter uma nova leitura, né, ainda da DC, que é do Batman, que é o Batman da minha época, tá? Que é a primeira grande adaptação do personagem para as telas chegou nos cinemas em 1989, onde o Michael Keaton, né, ele interpretava o Batman e depois ficou tão famoso, né, o Jack Nicholson como o Coringa e o Danny DeVito como o Pinguim já no outro Batman 2, né, que não fez tanto sucesso quanto o primeiro Batman, né? Então a Kim Basinger também, tá? E quebrou o recorde de bilheteria na época, chegando a 411,6 milhões, tá? Em uma época não tão popular para esse gênero, e hoje é a nona maior bilheteria da DC. Ainda esse filme do Batman. Veja bem como é legal saber disso. Tão famoso, o Michael Keaton, o Jack Nicholson como Coringa, né? Então, assim, aí vem a febre dos super-heróis. Começou com Batman? Começou com Superman? Não, meus queridos. O boom só se deu a partir do início de 2000 com a estreia do filme do X-Men. Vocês adoram também, né? Eu curto também bastante. Baseado nos heróis da Marvel Comics, uma das diversas criações de Stan Lee, também criador de personagens como Homem-Aranha, como a gente já falou, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, dentre outros, né? E é muito legal, pessoal, porque agora parte pelos live actions, né? Essa ideia de tentar trazer para uma coisa menos caricata, né? Como a gente tinha lá do Batman dos anos 60, né? Menos cômica, e uma coisa mais bem estruturada, mais real, né? E super efeitos também, que a gente vai ter também nessa ideia, tá? Então a gente tem aí uma foto, né, do filme lá do X-Men de 2000, né? Inesquecível para quem gosta de super-herói, tá? Então assim, aí vem de novo o Batman, a gente volta para DC um pouco, não podemos esquecer que é uma guerra, então temos que falar um pouquinho de cada, né? Foi no meio dessa efervescência do novo gênero que surgiu a trilogia do Batman, que compreendeu filmes lançados em 2005, 2008 e 2012, assinado pelo Christopher Nolan, tá, pessoal? O Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é esse que bateu o recorde, bilheteria 1,05 bilhão, tá? E o Cavaleiro das Trevas ressurge com 1,085 bilhão, que é uma bilheteria ótima, hein, pessoal? Tá aí o Batman, do Coringa, que deu aquele problema, que a gente não vai nem entrar em detalhes aqui.
Tá aí. E a gente chega no Homem de Ferro, né? Que da Marvel lança o Homem de Ferro, sua identidade verdadeira do empresário bilionário Tony Stark, né? Que usa armaduras de alta tecnologia no combate do crime. Foi criado esse personagem pelo Stan Lee lá em 1963, escrito pelo Stan Lee. Primeiro filme do universo do sistema, do cinematógrafo, né? Universo cinematográfico da Marvel, tá? Desculpa o erro, que eu separei ele. Do universo cinematográfico da Marvel agora, que entrou nessa série, que ela vai engoblar, vai se misturar com o Capitão América, com Vingadores, e chega tudo aquilo, aquela agonia que a gente fica, né? Que nunca que acaba, quando acaba a gente fica querendo mais, né? Então, uma série que a gente vem rolando desde lá de 2008, quando surgiu o primeiro Homem de Ferro, até o ano passado, que a gente estava desesperado para ver o que ia acontecer, né? Então tá aí o Homem de Ferro, vamos ver o trechinho dele e a gente já volta definitivo aí pra gente falar do restinho da aula. Que eu coloquei em perigo. Um homem com algumas dessas pode dominar toda a Ásia. É, eu posso voar. Vamos ver se o cão sabe caçar. Senhor, o upgrade está concluído. Então, tente umas partes de vermelho. O que está acontecendo aqui? Cá entre nós já me pegou fazendo coisas piores. Estão dizendo que eu ando por aí como super-herói. Só que eu não faço tipo heróico, claro. Eu não consigo aterrissar, pessoal. Não tem jeito. Então vamos lá, pessoal. Viram lá os Homens de Ferro? A gente podia falar de todo mundo. Eu podia deixar todas as aulas de todas as disciplinas para falar dos super-heróis e dos heróis no cinema, né, pessoal? Mas agora a gente vai voltar lá na aula passada para falar do storyboard versus as histórias de quadrinhos. Você lembra que a história de quadrinhos ela tem as onomatopeias, né, pessoal? Que são aquele boo, boo, crash, né? No storyboard você não vai ter isso. Tá? Porque você vai ter a explicação da cena sempre embaixo, né? Normalmente que áudio que vai, tudo isso aí. Essa talvez seja a grande diferença de um para o outro na história e quadrinho, mas o resto, de plano, de zoom, de close, de detalhe, a gente vai ter tudo muito parecido com o da história e quadrinho. E a outra diferença é que a história e quadrinho ela já tem um acabamento, e aqui não, aqui pode partir do esboço bruto, né? Então normalmente você não vai ver um storyboard colorido, raramente, tá, pessoal? Então tá aí, um do Homem-Aranha para vocês olharem. Só para falar que eu falei da DC, agora da Marvel, né? Então vamos lá. Continuando, atividade bem legal de hoje. Vamos praticar com base no que você aprendeu sobre storyboard e quadrinhos, buscando a aula, buscando da Gibiteca lá. Desenvolva seu próprio storyboard seguindo a orientação do seu professor e do vídeo tutorial da atividade. Então, pessoal, é bem bacana, você vai desenvolver o teu storyboard, você vai criar o teu personagem, vai fazer, pelo menos aí você pode fazer, né? A gente não vai nem estipular, mas pense um pouquinho para fazer o mínimo necessário para que a gente consiga interpretar e consiga fazer essa produção, tá? Então assim, finalizando. Ao finalizar o trabalho, siga a orientação abaixo. Combine com o seu professor onde e como ele quer receber essa atividade de storyboard. Na escola, por e-mail, WhatsApp ou outra forma que eles definirem, né? Para avaliar esse seu trabalho. Tire uma foto da sua produção e, em seguida, verifique se está em PNG ou em JPEG, né, que é o JPG. Tá? E envia lá, bem legal, tenta procurar para o teu professor, tenta mandar para a gente aqui da Aula Paraná, para a gente quer olhar, ver o resultado final. Espero que vocês tenham realmente gostado da aula, né? Mas aqui, ó, tem mais uma coisinha aqui que eu esqueci de falar para vocês. Você vai enviar para esse e-mail aqui, ó, porque a gente também vai estar avaliando vocês. Não é só teu professor. Semana do Conhecimento, ceed@escola.pr.gov.br. De novo, Semana do Conhecimento, ceed@escola.pr.gov.br, para que possamos divulgar o seu trabalho nas redes sociais, com hashtag CED Semana do Conhecimento, hashtag Artes CED Segunda Série. E em quarto lugar, em assunto do e-mail, coloque Storyboard Arte Segunda Série.
E no corpo do e-mail, seu nome completo, o colégio que você estuda e a cidade, né? Não pode esquecer. Faça isso porque eu vou lá depois da aula, a gente vai dar um oizinho lá para você e a gente vai compartilhar o trabalho, vai ficar bem interessante, tá? Fica aquela dica. Então, o que a gente aprendeu hoje? Olha eu de super-herói aqui. Aprendemos cinema parte 3, quadrinhos no cinema, storyboard versus histórias e quadrinhos. Praticamos a criação do storyboard com a atividade que você vai enviar para a gente. Aquele abraço, até a próxima. Se Deus quiser, a gente vai continuar.